Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Olá, bem-vindo. Estes ensinamentos são de uma obra atribuída a Adi Shankaracharya, que se chama Aparokshanubhuti, ou autorrealização, ou a direta percepção do Atman. São ensinamentos introdutórios de Vedanta. Fala de Raja Yoga numa visão vedântica e presta muita atenção nestes ensinamentos, depois reflete nestes ensinamentos bastante e depois medita nestes ensinamentos para que possa dar fruto no teu coração, que todos possam encontrar liberdade. Continuando, verso 125. Repetir de novo o verso. O aspirante deve praticar cuidadosamente esta meditação, que revela a sua bem-aventurança natural, até que, estando sob o seu controle, surja espontaneamente num instante quando chamado à ação. Então, deve haver esforço envolvido até que seja natural a prática, até que o estado meditativo esteja constantemente presente, não é? E que surja espontaneamente no instante quando chamado à ação. E o esforço termina quando se torna natural a prática. Então ele, o melhor entre os yogis, havendo alcançado a perfeição, se torna livre de todas as práticas e não antes. A real natureza de tal homem nunca se torna objeto da mente ou do discurso. Então ele, o melhor entre os yogis, que é aquele que consegue realmente implementar, seguir todos estes passos descritos anteriormente, não é? E apenas ele, o melhor entre os yogis, alcança a perfeição, alcança a consciência não dual de Brahman. E só aí, não antes, ele se torna livre de todas as práticas. As práticas continuam até a autorrealização. A real natureza de tal homem, Brahman, nunca se torna um objeto da mente ou discurso. Então, a sua real natureza, aquilo que ele realizou, nunca será um objeto de discurso, pois está além das palavras e do intelecto. Enquanto se pratica Samadhi, aparecem inevitavelmente muitos obstáculos. Enquanto não é natural, para implementar todos estes passos anteriores, um monte de obstáculos surgem. Porquê? Porque o personagem ilusório quer manter a sua realidade e vai fazer de tudo para não deixar que isso aconteça. Não? E esses são os obstáculos que surgem. Portanto, enquanto se pratica Samadhi, aparecem inevitavelmente muitos obstáculos, tais como falta de inquirição, ociosidade, desejo por prazeres sensoriais, sono, torpor mental, distrações, o provar da alegria. Às vezes o provar da alegria faz com que a mente queira só aquela experiência e desvia do seu propósito último. E um sentido de vazio, não é? Pode surgir pelo conflito de interesses entre os interesses espirituais e os mundanos. E um sentimento de vazio pela não satisfação dos
desejos mundanos, aquele que deseja o conhecimento de Brahman deve lentamente se livrar de tais inúmeros obstáculos. Então, qualquer destas coisas que surja deve ser objeto de trabalho imediato para transcender estes obstáculos, uns mais fáceis do que outros, mas todos possíveis desde que haja uma forte determinação, que é fruto de uma forte sede por liberdade. Assim será mais fácil de transcender, mas há deles que são muito difíceis. Ainda assim, possíveis e com a metodologia certa, inevitáveis. Enquanto pensa num objeto, a mente realmente se identifica com ele. E enquanto pensa no vazio, ela realmente se torna vazia. Onde pelo pensamento de Brahman atinge a perfeição. Desta forma, devemos constantemente pensar em Brahman para alcançar a perfeição. Então, sabendo que enquanto se pensa num objeto, a mente realmente se identifica com ele, não é? E enquanto pensa no vazio, ela realmente se torna vazia, significa que só pensar em Brahman como um conceito vazio, não é? Não leva apenas ao vazio. Ou se é, por exemplo, fala-se muito, não é? Pela discriminação, tirando o que não é real, resta um vazio para o ignorante. Um vazio que, contemplado como sendo a fonte, como sendo a plenitude de Brahman, como sendo Brahman, aí a mente torna-se Brahman. Se for só o vazio, fica vazio porque fica sem vida. Não é? Então, mais uma vez, forma e conteúdo. O conteúdo deve estar sempre presente. Desta forma, devemos pensar constantemente em Brahman para alcançar a perfeição. O mesmo também se pode dizer substituindo Brahman por Deus. O pensamento constante em Deus leva à perfeição. E é a mesma perfeição. Aqueles que desistem deste supremo pensamento purificador de Brahman vivem em vão e estão no mesmo nível de animais. Então aquele que se distrai, não mantendo a sua mente no mais elevado apenas, não passam daquela consciência mundana. Então os animais fazem a mesma coisa, nascem e morrem, fazendo a mesma coisa, não ascendendo daquele nível de consciência. Então, permanecer com o pensamento purificador, que é aquele que dissolve todas as modificações mentais, tanto o supremo pensamento purificador de Brahman ou em Deus, não é? São os que fazem realmente valer a sua vida. Abençoados, certamente, são aqueles que inicialmente têm esta consciência de Brahman e depois a desenvolvem mais e mais. Eles são respeitados em todo o lugar. Então, abençoados, foram abençoados porque só através da bênção de Deus é que é possível, não é? Ter a consciência inicial de Brahman, saber que Brahman existe, não é? Depois começar a ter vislumbres de Brahman ou a percepção de Brahman e desenvolvendo mais e mais até à completa absorção. Apenas naqueles em quem esta consciência de Brahman, estando sempre presente, cresce em maturidade, alcança o estado de sempre existente Brahman e não apenas aqueles que lidam com palavras. Então, aqueles que chegam à consciência de Brahman, à percepção de Brahman, ao saber de Brahman e à percepção de Brahman, né? E em que essa consciência de Brahman cresce mais e mais, em que a absorção vai sendo cada vez maior durante mais tempo, alcançam o estado de sempre existente Brahman. Só esses alcançam esse estado, e não apenas daqueles que falam acerca de Brahman. Só os que falam de Brahman, que não têm prática, que não seguem estes preceitos anteriormente sublinhados, esses não mudam nada. Também aquelas pessoas que apenas são espertas em argumentar acerca de Brahman, mas não têm a realização e estão muito apegadas a prazeres mundanos,
nasce e morre vezes sem conta por causa da sua ignorância. Isto é uma coisa que hoje em dia se vê cada vez mais com a normalização do Advaita Vedanta, não é? Então, que não precisa de prática, é para qualquer um, e cada vez que se ouve um destes adeptos a falar, ele diz que não é preciso esforço, não é preciso fazer nada, eu já sou Brahman, eu já sou a realidade última, etc, etc. E, no entanto, observa-se na sua vida, não é? E dizem também que é só fazer isto, e, no entanto, veem eles próprios, não é? É só fazer isto, mas continuam na mesma. Não é? E no fundo a sua vidinha se resume às mesmas mediocridades do que alguém sem percepção nenhuma sobre espiritualidade. E quando apontadas dizem, não, mas isto nós temos que... Não, mas isto a gente tem que fazer, não é? Porque temos de ter um mínimo, temos não sei o quê. Não é? Então estas pessoas não chegam a lado nenhum. Porque estão muito apegados aos prazeres mundanos, não evoluíram, não é? Nascem e morrem vezes sem conta por causa da ignorância, com presa à roda do Sansara. O aspirante a Brahman não deve permanecer um único momento sem o pensamento de Brahman, tal como Brahma, Sanaka, Sukha e outros, os primeiros seres e o Criador. Não é? Então, o aspirante a Brahman não deve permanecer um único momento sem o pensamento de Brahman, tal como o aspirante a Deus não deve permanecer um único momento sem o pensamento de Deus. E sem a renúncia de todo o resto, é impossível permanecer no pensamento de Deus ou no pensamento de Brahman. Embora sejam aparentemente diferentes, levam na mesma realidade última. A natureza da causa é inerente ao efeito e não ao contrário. Por isso, através da racionalização, é descoberto que na ausência do efeito, a causa como tal também desaparece. Então, no caso aqui, a natureza da causa é inerente ao efeito. Então, no efeito está a causa. No caso, o efeito é o mundo fenoménico, a causa é Brahman. Então, a natureza da causa, Brahman é a natureza da causa, está inerente ao efeito. Então, o efeito é apenas Brahman. Por isso, através da racionalização, é descoberto que, na ausência do efeito, a causa como tal também desaparece. Então, se justifica que Brahman é a causa do mundo fenoménico, logo por sua vez o mundo fenoménico é Brahman, logo ambos existem, pela ausência do efeito, pelo reconhecimento que é Brahman apenas, é descartado o mundo fenoménico e a causa também desaparece porque, se não há efeito, não há causa, apenas existe Brahman. E deixa de ser uma causa porque não existe o seu efeito. Depois apenas aquela realidade pura, Brahman, que está além do discurso, permanece. Eliminando a causa e o efeito, a dualidade, apenas Brahman permanece. Né? Isto deve ser realmente entendido vezes sem conta através da ilustração da terra e da jarra, que apenas a terra existe. Apenas desta forma, lá surge na mente pura o estado de presença de Brahman, que é em seguida fundido em Brahman. Então, apenas desta forma, pela iluminação da dualidade, pelos todos os passos apontados até agora, né, surge na mente pura, na mente que já não, ausente de modificações, livre, desapegada, né, o estado de presença. Torna-se perceptível o estado de presença de Brahman. A consciência, a percepção de Brahman. É possível, surge na mente a percepção de Brahman. E depois, em seguida, é fundida com Brahman. Depois, a percepção de Brahman, existe a fusão com Brahman. Dualidade para a unidade.
Devemos primeiro procurar pela causa através do método negativo e depois pelo positivo, como sempre inerente no seu efeito. Então, primeiro procurar pela causa através do método negativo. Procurar a causa, que é Brahman, pelo aspecto negativo, negando a existência do mundo fenoménico. Não é isto, não é isto, não é isto. Eliminando tudo, resta Brahman apenas. E depois pelo positivo. Tendo descartado tudo, agarrar-se a Brahman. Só existe Brahman, isto é Brahman. Como sempre inerente ao seu efeito, né? O que já foi descartado do mundo fenoménico. Devemos ver realmente a causa no efeito e depois descartar o efeito junto. O que depois permanece, nisso o sábio se torna. Eu não sei se já saltei aqui verso, mas tudo bem. Devemos ver realmente a causa no efeito e depois descartar o efeito junto. O que depois permanece, nisso o sábio se torna. Não é? Então, descartar o efeito, que é o mundo fenoménico, ver a causa no efeito, ver Brahman no mundo fenoménico, depois descartar o efeito junto, o mundo fenoménico, descartá-lo. O que depois permanece, nisso o sábio se torna. Brahman apenas permanece. A pessoa que medita com grande assiduidade e firme convicção em algo se torna essa mesma coisa. Isto deve ser entendido na ilustração do verme e da vespa. Então, sabendo que a pessoa se torna naquilo no qual ela medita com grande assiduidade, ela deve sempre meditar com grande assiduidade, continuamente, em Brahman ou Deus. O sábio deve sempre pensar com grande cuidado no indivisível, no visível e tudo mais, como o seu próprio self, que é a própria consciência. Com grande cuidado, constantemente. Então, seja visível, indivisível, invisível, tudo como o seu próprio self, como a pura consciência. Havendo reduzido o visível ao invisível, o sábio deve pensar no universo como um com Brahman. Apenas assim ele residirá na felicidade eterna com a mente plena de consciência e bem-aventurança. Então, havendo reduzido o visível ao invisível, então o visível a Brahman, o sábio deve pensar no universo como uno com Brahman. Assim, apenas assim ele residirá na felicidade eterna com a mente plena de consciência e bem-aventurança, com a consciência de Brahman. Assim foi descrito o Raja Yoga constituído destes passos. Com isto deve ser combinado o Hatha Yoga para aqueles em que os desejos mundanos estão parcialmente atenuados. Então, aqueles que ainda não erradicaram os desejos mundanos devem combinar o Hatha Yoga, não é? Para acelerar e tornar possível o seu processo de despertar. E assim que os desejos mundanos forem completamente eliminados, pode descartar o Hatha Yoga. Não é necessário, é uma sugestão. Para aqueles cuja mente está completamente purificada, apenas este Raja Yoga produzirá perfeição. Pureza da mente, mais uma vez, é rapidamente acessível para aqueles que estão devotos, em devoção com o Guru e Deus. Não é? Então, para aqueles cuja mente está completamente purificada, apenas este Raja Yoga produzirá perfeição. Assim que se atinge através dos passos mencionados anteriormente, não é? A purificação, a completa purificação, a ausência de modificações na mente, este Raja Yoga produzirá percepção, autorrealização.
Pureza da mente, mais uma vez, é rapidamente acessível para aqueles que estão devotos em devoção com o Guru e Deus. Como eu tenho falado anteriormente, essa devoção é imprescindível. De outra forma, é muito lento, muito difícil e praticamente impossível. Praticamente, não completamente. E assim terminou esta obra de Aparokshanubhuti, atribuída a Adi Shankaracharya. Espero que façam o melhor proveito destes ensinamentos, os abracem no vosso coração, pois se assim fizerem, ele trará os frutos desejados, a tão desejada liberdade, união com Deus, realização do Self, de Brahman, como lhe queiram chamar. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.